Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de uma vez mais estarmos aqui em sua casa para compartilhar com vocês o Palavra em Foco. Louvar a Deus hoje com a companhia do meu amigo, meu obreiro de Jardim Portugal, Ricardo, superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, muito legal a parceria aqui, Ricardo. Seja bem-vindo uma vez mais aqui. Amém, hoje é a segunda oportunidade que nós temos de ministrar a aula juntos. É uma alegria, uma satisfação de uma vez mais estar aqui reunido para falar da Palavra de Deus e hoje especificamente, especialmente, juntamente com o diácono Ricardo. É uma alegria muito grande. Obrigado, Amém. Ricardo, por estar aqui participando conosco. Deus abençoe você Amém. E a tua família. Hoje nós falaremos da lição de número 9 do nosso tema do trimestre, que é o livro de Esther. E o título da nossa lição hoje é uma lição bem dinâmica, bem gostosa, assim como tem sido as anteriores, mas ainda mais hoje, pois o título da lição diz: Deus trabalha em favor dos que nele confiam. É tempo, ou sempre foi tempo, ainda mais hoje, tempo de confiar no Senhor, pois o Senhor está trabalhando a favor daqueles que nele confiam. Nós temos como texto áureo Esther capítulo 6, verso 3, que assim diz: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Verdade aplicada: o Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. Nós temos, como sempre, 3 objetivos da nossa lição, os quais nós passaremos durante a exposição deste título, deste tema, que diz: primeiro objetivo, perceber que Deus sempre socorre os seus filhos. Segundo, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. Em terceiro, entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Nosso texto de referência está no livro de Esther, capítulo 6, versos 1, 6, 7 e 8, que assim nos diz: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E então entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: O homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Este é o nosso título da lição de hoje. Estes são os objetivos, e nós trataremos hoje aqui sobre o cuidado de Deus. Você que está aí participando conosco, comente aí a nossa transmissão, deixe a sua mensagem, assim como também, havendo a possibilidade, compartilhe a nossa live, compartilhe aí, para nós termos o maior número de pessoas participando do nosso Palavra em Foco. Ricardo estará dando sequência falando um pouco aí, um período de tempo na nossa introdução da lição de número 9. Ricardo, uma vez mais, seja bem-vindo. Amém, pastor. Deus abençoe a todos que estão participando, né? É uma honra muito grande fazer parte desse trabalho e poder estar aqui, né? Aprendendo acerca da palavra do Senhor, né? Então nós estamos sempre acompanhando ali pela live, e é uma bênção, principalmente uma lição como essa, Esther, onde a gente tira, né, deste livro tantas lições para a nossa vida, e mais uma vez, né, a gente estamos aprendendo aqui, né? A introdução diz assim, ó: o temor ao Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nesta terra. Quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livra de muitos males, né? Olha, pastor, então o que nos espera nessa lição de hoje, né? O que nós vamos aprender? De onde vem a nossa fonte, né? A fonte da bênção, da vitória na nossa vida, né? Vem principalmente do temor ao Senhor. Muitas pessoas têm um entendimento um pouco equivocado, né, da bênção, da prosperidade, acha que isso tem a ver com o quanto que você oferta, ou que você
acredita, mas na verdade é o temor ao Senhor, o quanto você obedece e o quanto você confia nele. Então, através dessa lição, nós esperamos estar aprendendo acerca disso cada vez mais e guardando para a nossa vida, para uma vida de bênçãos e de vitória na presença do Senhor. Pois bem, nós, no desenvolvimento da nossa aula hoje, nós temos aí, neste objetivo, de compartilhar o máximo que pudermos com vocês dentro do nosso tempo disponível. O número 1 vai trazer para nós informações de suma importância. Uma vez que o salmista, no Salmo 40, verso 4, ele diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Já o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, ele diz que desde a antiguidade não se viu, não se percebeu um Deus além do nosso Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, Ricardo, irmãos que estão participando conosco, por mais difícil que seja o nosso cotidiano, por mais difícil que sejam as circunstâncias, Israel passou muito por isto. O tempo aqui em que nós estamos expondo sobre o livro de Esther, mais especificamente nestas últimas aulas, tratando justamente sobre a agonia, a preocupação de Mardoqueu, relacionado a um trabalho que Amã estava fazendo para destruir não só Mardoqueu, como também destruir o povo judeu que lá estava na Pérsia. Veja que o interesse de Amã em destruir o povo judeu, Ricardo, era justamente para acabar com a linhagem, sendo que da linhagem judaica, desta linhagem que estava na Pérsia, é que nasceria o Cristo. Em eles acabando com esta possibilidade, destruindo todo o povo judeu que lá estava, na cabeça deles, ou até mesmo na cabeça do próprio Satanás, faria com que interrompesse uma promessa divina. Uma promessa divina que vem desde Gênesis capítulo 3, verso 15, que do ventre de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Mas a história se estende, e ao estender essa história, mostra-nos que, de alguma forma, eles queriam interromper. Veja que o reino dividido, ele se dividiu em dois reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, antes do cativeiro babilônico, ele teve o seu cativeiro assírio, em 722 a.C. Só que o cativeiro assírio não permitiu a volta do reino do norte. Porém, o cativeiro babilônico, com o povo judeu indo para a Babilônia, ficando 70 anos cativos lá, eles voltaram para Jerusalém, para reconstruir o templo, o altar da adoração, as muralhas de Jerusalém, mas principalmente para que a linhagem se mantivesse e, através dessa linhagem, o Cristo nascesse. Então, a vida muda quando Deus faz parte dela. Como é que nós tratamos o nosso cotidiano? Deus faz parte da nossa vida? Deus faz parte do nosso cotidiano? Ou só lembramos de Deus em tempos de adversidades? Vale lembrar que Deus, ele deve ser e ter a primazia nas nossas vidas. Em ser e tendo a primazia nas nossas vidas, nós compreendemos que até mesmo em meio à adversidade, Deus trabalha para nos trazer algo especial. Nossa vida é feita de momentos de altos e baixos. Não vamos entrar aqui no mérito das tipologias do Antigo Testamento, principalmente acerca de Eliezer, os 9 camelos, Rebeca, Isaac, os 9 dons espirituais. O fato do camelo ser alto e baixo implica dizer que nós hoje estamos talvez no ponto alto e amanhã pode ser que não estejamos, mas que nós devemos compreender que Deus fazendo parte, mesmo em meio aos altos e baixos, Deus está presente. Que possamos aprender que Deus modifica acontecimentos que, para o homem, eram irreversíveis. Será que teve algum momento da tua vida? Eu já tive. O Ricardo, se ele for aqui fazer uma abertura no leque, ele vai dizer que ou ele ou alguém da família teve momento da sua vida que parecia ser irreversível. Aliás, eu conheço parte da história do Ricardo testemunhado na congregação, quando ele diz sobre isso daí, no seu princípio de vida em São José dos Campos. Aquilo que parecia impossível, e até tem um louvor que diz, né? Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser a minha morte, Deus mudou a minha sorte. Ou seja,
que nós possamos aprender, compreender que Deus modifica, que Deus transforma acontecimentos, ainda que pareçam ser irreversíveis. 1.1, a aflição é o solo fértil para o milagre. Veja, quando nós olhamos para a nossa volta, não compreendemos saída, Ricardo. Quando nós olhamos para todo o nosso contexto e olhamos para a Bíblia nos dá respaldo para isto, nós vemos que nos momentos mais difíceis em que as pessoas não encontravam saída, a aflição fora o campo fértil para que eles angariassem grandes objetivos e grandes conquistas. Então, Amã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhou. Mardoqueu não era homem que se ajoelhava diante da proposta mundana. Mardoqueu não era um homem que se ajoelhava diante dos deuses da Pérsia. Ele preferia a morte a se entregar ou a negar, ou se acovardar diante do Deus verdadeiro, prostrando-se ao Deus da Pérsia. Porém, ele não fez isto. Amã, o seu grande adversário, percebeu isto. Eles lhe aconselharam que construísse. Veja, Amã, diante da situação, ele toma conselhos. O que fazer para um homem que não atendia ao seu pedido? E os seus conselheiros lhe disseram: construa aí uma forca grande, 50 côvados. 50 côvados, se nós formos olhar aí, dá aproximadamente 21 metros, 22 metros de altura, porque cada côvado é em torno de 45 centímetros, você pega a ponto 45 vezes 50, vai dar em torno de 21 metros, 22 metros de altura, aproximadamente. Ou seja, era para colocá-lo na forca, exposto para todo mundo ver, para que os outros assistissem e causasse medo, temor naqueles que assistissem. Então ele recebe esta proposta e ele segue à frente. O que Amã não sabia era que Deus, a quem Mardoqueu servia, constantemente intervém na história dos seus servos para levar adiante os seus planos. Os planos de Deus não vão ser impedidos, disse Jó. Eu sei os teus planos e os planos do Senhor não serão frustrados. Então, meus irmãos, ainda que você olhe para a tua volta, ainda que você olhe para o teu contexto e pense que os planos estão amarrados, enrolados, difíceis, saiba de uma coisa: os planos de Deus não serão impedidos, porque o nosso Deus trabalha a favor daqueles que nele confiam. Ricardo. Glória a Deus. No ponto 1.2, Deus está ao seu lado, confie nisto. O texto diz assim, como vimos no livro de Esther, é certo que Deus honra os seus servos fiéis e que nada pode impedi-los de realizar suas intenções. Sendo assim, necessitamos parar de olhar para as adversidades e nos concentrarmos no agir de Deus a nosso favor. Não temas se alguns obstáculos parecem impossíveis de contornar. Mardoqueu tinha uma única certeza: a graça do Senhor alcançaria onde quer que estivesse. Que possamos ter essa certeza de que Deus está em todos os lugares. Deus está em nós, Deus está em mim e em você, velando por cada um de nós. Olha que benção. Então, o texto revela aqui, Deus está ao seu lado, confie nisso. E aí mostra como exemplo Mardoqueu. Por quê? Porque ele foi afrontado. Mesmo diante das afrontas, diante da situação que ele estava passando, ele não deixou cair a confiança, porque quando ele chega para Esther e fala para ela, no versículo 14, do capítulo 4, ele fala para ela, contudo, se te calares, de outra forma virá o socorro. Então ele sabia que ela podia fazer algo, mas também não colocou confiança dele inteiramente naquilo que ela poderia fazer. Então, quantas vezes a gente encontra uma solução apenas, e aí a gente acha que tem que ser daquela forma, ou às vezes a gente vai pedir ajuda para algum irmão, para alguém, e fala: irmão, você tem que me ajudar, você tem que fazer isso, se você não fizer, está tudo acabado, e aí você põe sua confiança no homem. Mas aqui, o texto mostra claramente que Mardoqueu não tinha essa confiança, assim, dessa forma, somente ela poderia fazer. Ele mostrou uma confiança grande no que Deus poderia agir por meio dela. Mas se não fosse por meio dela, ele continuava confiando nela mesmo assim. Eu também acho interessante
que nesse texto a gente vê que mesmo diante dessa diversidade, os judeus já estavam praticamente condenados, pastor, né? Quando sai o decreto do rei, e aí Amã sai espalhando esse decreto, então, da condenação dos judeus, que ele ficou, né, daquela forma, desesperado. Olhem o seguinte, que no capítulo 5, quando a gente vê que a Esther, ela convida o rei, né, que ela consegue trazer o rei para um banquete juntamente com Amã, e aí o texto nos diz, né, que Amã depois, na volta, ele passa por Mardoqueu, mas ele não se curva diante de Amã. E a Bíblia fala que ele ficou furioso com isso, né? Então ele chega em casa, ele estava contente, Amã estava contente porque ele tinha sido convidado pela rainha, né? E ele era uma das únicas pessoas, fora o rei, que tinha sido convidado, mas depois trouxe a lembrança ali da tristeza que ele trouxe, porque não havia sido, que Amã não havia que Mardoqueu não havia se curvado diante dele. Então, olha só que coisa, aí Amã, que já tinha condenado todos, aí resolveu ainda fazer a forca para ele por conselho dos seus familiares. Sim. Mas mesmo assim, veja, a situação difícil de Amã não fez ele se dobrar mesmo assim, porque já podia ser assim, nossa, vai que se eu me curvar diante desse homem aí, pelo menos eu tenho escape. Mas ele não pensou assim, porque a confiança dele continuava no Deus, e ele não se curvava diante daquilo que está errado. Então isso mostra o quê? Um crente que se não se curva diante do pecado, mesmo diante das adversidades. Se a coisa é errada sempre, não é porque eu estou passando dificuldade. Então eu vejo que a gente precisa dessa confiança. Josafá também é um texto, pastor, em 2 Crônicas, que mostra grande confiança. Exatamente. Primeiro, claro, ele temeu, quando ele soube das notícias, né, dos Moabitas, dos Amonitas, que estavam cercando o povo de Israel. Era um exército numeroso, ele não tinha poder bélico para combater aquele exército, o exército inimigo. Então, o que ele fez? Ele foi buscar no Senhor em oração, e aí ele também, depois que ele buscou o Senhor em oração, também convocou o povo para jejuar. E aí você vê que aí vem a confiança, e aí quando ele sentiu a confiança do Senhor, quando ele tinha ali a presença do Senhor, aí ele sai para a luta confiante. E aí ele sai tão confiante que ele põe os levitas na frente do exército. Eu fiquei buscando na história da humanidade qual exército já houve isso, combateu, foi para um combate com música, né, ao invés de tecnologia, de armamento bélico, tudo. Ele não, ele foi com música, porque ele confiou no Senhor, mas isso ele buscou em oração. Então não significa que você não vai ter medo, você vai ter medo, mas quando vem o seu temor, o que você tem que fazer? Confiar em oração, né? Confiar o Senhor e buscar em oração. É verdade, né? 1.3, e boa exposição aqui, essa trazendo também este paralelo sobre o rei Josafá. Pastor Edson, obrigado aí pelas felicitações que os irmãos estão deixando. Pastor Edson fez aqui uma pergunta: o livramento de Deus independe das ações dos homens? Exemplo, Mardoqueu seria livrado da forca, mesmo que ele não fosse tão fiel a Deus? Bom, o Ricardo, ele, sem ter lido a pergunta aqui, praticamente ele respondeu de forma bem simples e objetiva. Quando o pecado não faz parte da nossa vida, Deus vai agir a nosso favor, porque nós temos a liberdade de escolha. Lembra do que disse Josué ao povo, no capítulo 24, verso 15, no seu livro? Ele disse: olha, procurai a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses dos vossos pais além do rio, serviam, porque eu e a minha família, nós já decidimos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o resultado da ação de Deus, ela se dá mediante a nossa fidelidade. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com aquele que é fiel. Infelizmente as pessoas têm negligenciado e levado uma vida à vontade. Lembre-se que capítulo 6, verso 7 da carta de Paulo aos Gálatas, se não me foge a memória, pastor Edson pode até procurar aí e me ajudar para ganharmos tempo, mas Paulo, ele trata a igreja de Gálatas sobre a lei da semeadura. Não vos enganeis, não deixem se enganar, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aqui, Mardoqueu, Ricardo,
Eu tenho a plena convicção, até porque a Bíblia trata isto, tanto ele, quanto os moços lá da fornalha de fogo, o próprio Daniel na cova dos leões, eram ou foram frutos de uma vida fiel e confiante a Deus. Porque, veja, vamos voltar para um exemplo contrário. Até ontem eu citei isso na congregação Sansão. Sansão nazireu, homem escolhido de Deus, mas a sua vida de brincadeira, de flerte com atos pecaminosos, não o impediram, ou não impedira, de se tornar escravo, de se tornar, fazer a festa dos filisteus lá no templo de Dagon. Perdeu seus 2 olhos e depois Deus teve misericórdia da vida dele. Então, pastor Edson, se Mardoqueu não permanece fiel, Deus levantaria outro, porque o povo de Deus certamente seria liberto. É como a história da igreja. A igreja não vai sofrer processo de continuidade. A igreja nasceu em Atos capítulo 2, foi inaugurada em Atos capítulo 2. Ela foi instituída por Jesus, quando Jesus disse a Pedro que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas em Atos capítulo 2 a igreja ela é inaugurada. E quando a igreja é inaugurada, veja que ela passa por processos. E se nós lermos a história da igreja, né, Ricardo, nós vamos ver aqui quantos períodos negros a igreja enfrentou, porém sobreviveu. Por que sobreviveu? Porque a igreja tem um dono. A igreja pertence ao Senhor. Então, ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Se eu for infiel, uma hora Deus vai dar um basta, mas Deus vai levantar outro para desenvolver a sua obra. O 1.3 diz que o Senhor nunca se esquece de nós. Talvez alguém esteja nos ouvindo e esteja pensando, mas Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Saiba de uma coisa, Deus jamais se esquece de nós. Basta você dar uma folhada na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e você vai encontrar durante a história um Deus que sempre abre e provém meios, um Deus sempre que cuida, um Deus que sempre traz a provisão e o sustento. Na parte final aqui do tópico de 1.3 diz, embora à noite, o nome de Deus não apareça no livro de Esther, presenciamos aqui mais uma vez a sua presença. Deus está presente, ainda que você não o veja, mas você sente a sua presença, ainda que talvez não estejam perceptivos, mas Deus está sempre presente, assim como no livro, pois o livro foi acessível justamente onde estava descrito a bondade que Mardoqueu fez ao seu rei. Ou seja, Mardoqueu ele capta uma ação rebelde contra o rei, e ele informa isso ao rei. Estavam intentando contra o rei, mas Mardoqueu, um visionário, um homem de Deus, um estrategista, e certamente Deus deu a ele esta visão, para que lá na frente, esta visão o fizesse ele um homem de honra, ou ser honrado diante de todo o povo da Pérsia e diante do povo judeu que lá estava juntamente com ele, e principalmente da rainha Esther. Ricardo, fale aí um pouco sobre o número 2. Tá. Só comentando uma coisinha desse 1.3, eu achei tão interessante. Me permita aqui, Ricardo, só um parênteses, eu estou jogando aqui os pontos, mas ponto, você pode retroceder em algum ponto. Eu só queria lembrar aqui, né, do 1.3, que a Bíblia diz, né, que o rei não foi dormir, né, ele estava com uma insônia, mas o que tinha acontecido naquele dia para ele sentir aquela insônia? Aquele dia foi o dia do primeiro banquete que Esther ofereceu a ele e a Amã. Então, você vê, quando a pessoa age com planejamento, às vezes ela colhe mais benefícios do que aquilo que ela está planejando alcançar. Então, Esther, através desse banquete, né, através da aproximação com o rei, ela tinha que delatar todo o trama que estava acontecendo e o risco que ela mesma corria juntamente com o seu povo. E aí, só que ela fez isso de uma forma muito sábia, ela pegou e não declarou isso no primeiro dia, ela falou, vou planejar, até para trazer isso ao conhecimento do rei. Eu não posso falar simplesmente que ele errou, não, eu tenho que trazer isso com mais sutileza, tem que ser mais, né? Então, mesmo com desespero, risco de vida, ela pegou e esperou o momento certo, e aí, esse momento de sabedoria e de espera, ela marcou um banquete. E aí ela não revelou, ela agradou o rei, só que falou assim, o convidou para ir no outro dia, e o rei naquela noite quando voltou e foi embora, ele ficou pensando, mas o que será que tinha a mais? Então ficou aquela
vamos dizer, o dito popular, ficou aquela pulga atrás da orelha. E aí, com isso, eu preciso, para dar sono, alguma coisa, deixa eu ler aí os atos, né, todos os atos que estão descritos, né, aqui nesse registro, e eu quero ver, e aí ele encontra um registro de uma benfeitoria que Mardoqueu havia praticado para a vida dele, e a qual ele já havia se esquecido, porque estava escrito no livro, mas não estava. Então olha só, e aí o rei depois, né, depois a gente vai estudar mais na frente aqui, qual foi o bem que isso trouxe, mas veja que a Esther, por ela preparar bem, por ela seguir um plano, não se desesperar e fazer as coisas dentro do seu tempo, ela trouxe mais de um benefício, ela ainda trouxe o reconhecimento de Mardoqueu, a presença do rei. Então olha que interessante, né, ainda Mardoqueu pôde se desfrutar de uma situação nobre, né, ser reconhecido publicamente. No 2, a gente lê: o agir de Deus é perfeito. E aí tem um ponto aqui que ele fala assim: quando ele permite que sobrevenha alguma luta em nossa vida, é sempre com a intenção de nos abençoar. Assim como Mardoqueu, devemos manter nossa fé em Deus. Então olha, quando ele permite uma situação dessa, é porque ele quer te abençoar. E aí a gente pode ver, né? Então Deus usa as situações adversas, e aí a gente vê isso o tempo todo na palavra dele, as situações adversas que vêm na nossa vida, e ele transforma aquilo em bênção. Então só tem vitória aquele que tem luta. Se você não tem luta, como você vai descrever as suas vitórias? E aí é Deus mostrando o tempo todo que ele está contigo, né? No 2.1 ele fala assim: nunca deixe de honrar ao Senhor. As lutas nos deixam mais fortes a cada dia. As provações nos ensinam a confiar somente em Deus. As lutas, as vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle do Eterno. Nada, absolutamente nada, foge do seu domínio. Então, irmãos, a gente tem que ter essa fé, a gente tem que crer nisso, que tudo está no domínio do Senhor. Então, agir com sabedoria, com planejamento, por mais desesperadora que a situação mostra, podemos aprender aqui no livro de Esther, como as coisas funcionam quando você age com a cabeça no lugar, confiando no Deus Todo-Poderoso. Tem uma parte no meu texto que diz assim: Mardoqueu foi um homem que honrou a Deus, mais do que tudo, não se prostrou a Amã, e fez tudo corretamente, porque tinha sua fé constituída em Deus. Então sabe qual foi a recompensa por ele não se curvar diante daquele homem, ou seja, ele se abster daquilo que ele era firme, daquilo que ele acreditava, que eu só me prostro diante de um Deus poderoso e não de qualquer um, e aí ele ficar firme nessa decisão que ele tinha, nesse conceito que ele tinha. A recompensa foi o próprio reconhecimento público que Deus permitiu que ele passasse diante dos homens. Então cada vez que você faz a vontade do Senhor, que você cumpra a vontade do Senhor, por mais absurdo que pareça aquela situação, Deus te recompensa, Deus te reconhece diante dos homens, né? Exatamente. Abrir uma vez mais o parênteses aqui para compartilhar, continue compartilhando aí a nossa live aí, para que atinjamos o maior número de pessoas participando da nossa live. E deixa um comentário aí, deixa as perguntas, sugestões, e nós, na medida do possível, iremos observando aqui. O 2.2 traz no seu título: quem honra a Deus é porque ele é honrado. Quem honra a Deus é por ele honrado. Veja, o nosso Deus, ele não deve nada para ninguém, Ricardo. Se as pessoas soubessem a essência do Deus o qual ele serve, no caso de pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso, porque tem muitas pessoas que elas fazem parte do contexto da igreja, fazem parte do contexto litúrgico da igreja, às vezes até desenvolve algum trabalho, mas parece não ter a total confiança no Deus o qual ele serve. E aqui o comentarista, pastor Abner Ferreira, aliás, bispo Abner Ferreira, ele comenta e traz isso muito bem: quem honra a Deus é por ele honrado. É por isso que o salmista Davi, e também fiz citação deste versículo ontem, quando o salmista, no Salmo 37, verso 25, ele diz que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Veja, aqui também vai juntamente com a pergunta do pastor Edson: nunca vi o justo desamparado.
Ele não falou que, olha, eu nunca vi qualquer pessoa, o ser humano, o homem tricotômico desamparado. Ele está falando de nunca ter visto justo. O que é justo? Justo é aquele que pratica ato de justiça e compreende o ato justo de Deus para com a vida do homem. Por mais que o homem seja falho, por mais que o homem seja envolvido de práticas falhas, porque está na natureza do homem, o nosso Deus vai sempre procurar no homem, um homem com seu coração voltado para Ele. E à medida que o homem tem o seu coração voltado para Ele, Deus o honra. Deus o honra no meio da família. Talvez alguém que esteja aqui ouvindo esta mensagem vai dizer: eu já passei por situações no meio da minha família, em que membros da minha família disseram que eu não seria ninguém, que eu não daria nada, ou que alguém da minha família seria menosprezado porque não daria ninguém na vida. Mas hoje, diante de Deus, e o Deus o qual eu sirvo, Ele tem me honrado diante da minha família. Deus tem me honrado na igreja a qual eu faço parte. Deus tem me honrado no ambiente de trabalho. Deus tem feito coisas extraordinárias. Por quê? Porque Deus honra aquele que é justo. E o salmista segue dizendo que nem a sua descendência haverá de mendigar o pão. Basta ser justo, ou seja, honrar a Deus, porque Deus o honra na sua essência. O Senhor não honrou apenas Mardoqueu, honrou também a sua prima Esther. E aqui nós podemos dizer, Ricardo, o comentarista trouxe aqui, que não só honrou a Mardoqueu, como a sua prima Esther, mas também no ampliar do leque, o povo judeu todinho. Todo o povo. Todo o povo judeu, não apenas Mardoqueu, não apenas a rainha, a prima Esther, mas todo o povo, porque a sentença de Amã não era apenas contra Mardoqueu, era fazer de Mardoqueu um ponto de partida para eliminar todo o povo judeu que fazia parte da Pérsia, que estava ali juntamente do rei Assuero na Pérsia. Então veja bem, Deus não só honrou a Mardoqueu, como honrou a sua prima, eles atuaram conforme o querer do Senhor. O grande problema de muitas pessoas é que elas agem segundo a sua mentalidade, a sua filosofia. Às vezes não a sua filosofia, mas pega algumas pessoas que não têm base nenhuma, não tem base bíblica, não tem base cristã, não tem base espiritual, não tem base familiar, e elas trazem para o seu contexto. E quando elas trazem para o seu contexto, elas atraem uma situação adversa para a sua vida. Existem 3 tipos de provação: a provação que Deus nos permite passar, caso de Jó; a aprovação que nós procuramos, atraímos pessoas para dentro do nosso contexto, que depois nós vamos ver, olha, essas pessoas eram para ser bênção na nossa vida, mas acabam sendo tribulação. E a outra é aquela situação da aprovação que eles nos colocam. Pessoas nos colocam, trazem situações para nós abraçamos um amigo, abraçamos um colega, e quando nós vamos perceber, com o passar dos dias, nós entramos numa barca furada. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque as lutas e as vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle do eterno Deus. Nada, absolutamente nada, foge o seu domínio. Ricardo. Deus poderoso. Irmãos, 2.3 diz assim, nossa confiança em Deus faz toda a diferença. A postura de Mardoqueu diante do ódio de Amã foi simplesmente demonstrar sua confiança em Deus. Esta confiança fez toda a diferença. Então, por que Amã, imagine, né? Por que Mardoqueu afrontou Amã daquela forma? Vamos dizer assim, não uma afronta, na verdade ele estava respondendo na mesma altura aquela afronta que ele estava sofrendo, né? Então, veja, qual que é a confiança que ele tinha? Não era pura arrogância, porque às vezes a pessoa, ele não se curvou porque ele era arrogante. Na verdade, ele era fiel a Deus, e o povo judeu tinha isso muito, assim, como raiz ali da sua cultura, não se prostrar diante de outra pessoa que não fosse, né, de outro Deus, de outro alguém, tinha que ser somente Deus. Então, ele não faria aquilo para livrar a sua vida. Então, por quê? Porque ele tinha confiança no Deus que ele serve. E aí, como ele já havia dito para Esther antes, se não vir de você o socorro, de outra forma virá. Então, ele demonstrou confiança.
sem ter certeza, sem saber se as coisas estavam funcionando, se o socorro viria mesmo, né, de alguma forma. Ele pegou e demonstrou essa confiança. Então é muito interessante. Às vezes, pastora, nós estamos temendo por dentro, não sabemos o que vai acontecer, mas aí você busca em Deus, ora ao Senhor e você age. E aí o Espírito Santo te consola e você age com as pessoas como se não estivesse se preocupando com isso. Mas na verdade você sabe que aquilo vai lhe trazer um grande dano se não acontecer. Mas aí você coloca nas mãos de Deus e no momento certo Ele vem e traz o escape. A gente tem uma história clássica, que eu acho que é um dos clássicos da palavra do Senhor, é justamente quando Davi enfrenta Golias. Exatamente. E aí quando você vê um monstro de 3 metros, armado até os dentes, ele, um menino, não tinha condições nenhuma de afrontar aquele gigante. Mas olha só, quando o gigante vem e ali confronta ele, ele responde, o gigante fala: você vem a mim com espada, né? Com escudo, né? Mas assim, resumidamente, ele fala assim: mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então ele mostra ali que a confiança dele estava em Deus. Então, como uma pessoa, né? Ele estava ali confiando na sua, vamos dizer assim, que ele tinha uma certa habilidade. Então ele tinha, a única coisa que eu tenho é a minha habilidade e que Deus vai usar isso. Eu tenho a confiança no meu Deus. Então ele não pensou que ele tinha que estar com as mesmas armas, que ele tinha que ter a mesma altura, que ele tinha, não. Então ele demonstrou isso deixou muito claro na sua declaração: eu vou contra ti em nome do Senhor. Uma outra também, um outro momento na palavra do Senhor, que é clássico, o pastor já citou aqui, né, foi quando Sadraque, Mesaque e Abednego também foram indagados para se prostrarem diante, né, do rei, né, que senão eles corriam risco de vida. E aí eles, de uma forma muito firme, responderam que não, e ainda falaram que não lhes convinha responder ao rei sobre aquele negócio. Então veja, 2 histórias clássicas que mostram pessoas inteiramente confiantes no Senhor, que ignoraram completamente as consequências dos seus atos. Mas por quê? Porque eles tinham a base de vida estava no Senhor. Não adianta eu agir conforme a vontade do inimigo, não adianta eu agir conforme a vontade do inimigo, conforme a vontade da carne. Eu tenho que ser firme no Senhor. Se eu estou firme no Senhor e Ele é a base da minha confiança, faz toda a diferença. Exatamente. Faz toda a diferença, né, pastor? Ok? Está aí a exposição, faz toda a diferença. Muito boa essa colocação. Servir, confiar no Senhor faz toda a diferença. Fez isso na história. E vale lembrar que o profeta Malaquias diz que traz uma palavra do próprio Deus, né? Eu, Senhor Deus, não mudo. O Deus que fez toda a diferença na história passada é o Deus que faz toda a diferença na história presente. Agora, tanto na história passada quanto na história presente, demanda confiança e fidelidade ao Senhor. O número 3 diz que Deus nunca se esquece de honrar os seus. Obviamente, até parece contraditório, né? Falar aqui, Deus nunca se esquece de honrar, como se Deus esquecesse. Obviamente que Deus jamais esquece, Deus não sofre de amnésia, Deus é soberano, e na sua soberania, Ele sabe o que vai fazer e trazer bem para as nossas vidas. Mas, veja, penetrando um pouco mais na biografia de Mardoqueu, temos conhecimento de que em uma oportunidade ele notou 2 porteiros, ou seja, já tinha citado aqui uma situação, Ricardo, uma situação que gerou depois a honra dele. O observador Mardoqueu, ele compreende e enxerga uma situação que era uma trama contra o próprio rei. Assim como também ele sabia que tinha alguém tramando contra a sua vida, contra a vida do povo judeu, ele tem a oportunidade de trazer. Ele não fez assim abertamente, mas ele pediu para que fosse comunicado, e essa comunicação ela ficou registrada no livro das crônicas. E no dia que o rei perdeu o sono, e aqui lembrado pelo Ricardo, já exposto, o rei não dormiu, ele perdeu o sono. Será que ele perdeu o sono porque ele não conseguiu dormir, ou foi Deus que não permitiu ele dormir, para que ele ficasse pensando
trazendo uma situação e, através dessa situação, honrar Mardoqueu, honrar Esther, honrar o povo judeu. Na lição anterior, aqui pastor Edson e pastor Sérgio, eles ministraram e eles falaram de um ponto importante, e o pastor Sérgio até fez o resumo aqui no domingo pela manhã, sobre o jejum, sobre a situação. A missionária Rod já tinha falado, e agora novamente sobre o tratamento por intermédio de oração e jejum, consagração diante de Deus. Ou seja, quando oramos, Deus trabalha. Quando trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Tem coisa que nós vamos conseguir resolver, e Deus não vai fazer nada para isso. Mas quando foge a nossa alçada, aí é onde entra Deus com a sua infinita bondade. Então, agora Assuero tinha uma dívida de gratidão para com Mardoqueu, porque Mardoqueu manda uma informação sobre algo que estavam tramando contra a sua vida. Já no 3.1, ele diz que não importa o período que passar, ou seja, o Deus que não se esquece de honrar os seus, passa o tempo que passar. Talvez você esteja dizendo, olha, Deus está demorando demais, Deus parece ter se esquecido. Não, Deus não se esqueceu, não. Fica tranquilo, a tua batalha não é uma batalha tua apenas. E volto aqui a citar novamente o Ricardo, quando ele traz Josafá, o que é que Deus diz a Josafá? Parai, está em pé, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor peleja por vocês, o Senhor peleja por vós. Então, ainda que o tenhamos por tardio, saiba de uma coisa, o nosso Deus, no seu momento certo, Ele virá. Por quê? Deus se lembrará de você no momento certo. Aqui no meio do tópico diz, e de como todos os acontecimentos de sua vida foram dirigidos por ele, para que a preservação do povo judeu fosse realizada. E na parte final diz, quando parecia que o Senhor havia se esquecido, parecia que se havia se esquecido, só parecia, porque nós, seres humanos, somos levados muito pela subjetividade. Parece que Deus está ausente, parece que Deus está distante, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não me ama, parece que Deus não cuida. Só parece. O nosso Deus mantém a essência, o atributo de Deus na sua bondade, principalmente no amor agapau, que é o amor puro, o amor inquestionável. Este amor não falha, por isto ele sempre está presente. Então só parecia que ele tinha se esquecido, mas não se esqueceu de Mardoqueu. O Senhor fez ao rei mostrar o seu agradecimento e julgou que seu principal opositor seria a pessoa indicada para honrá-lo. Veja que não só honrou Mardoqueu, mas como levantou e colocou o próprio inimigo de Mardoqueu, o próprio Amã foi que teve que honrá-lo publicamente. Deus vai te honrar. Se não te honrou ainda, pode ser que você não percebeu e ele já tenha te honrado. Mas Deus nos honra só pelo fato de ter nos agraciado com a salvação, com o dom da vida, mas além disto, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar a tua família, a tua casa. Ricardo. 3.2 diz assim, o oponente não impede a honra a Mardoqueu. Então, na nossa vida, no dia a dia, o inimigo não nos impede. Seja quem o diabo levanta, às vezes faz um levante contra a sua vida, ele não impede a tua bênção, você de alcançar a bênção. Né? Veja, a Bíblia narra que Ramã tomou o vestido real, colocou sobre Mardoqueu e assentou no cavalo do rei, e saiu pela cidade dizendo essas palavras, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, olha aqui, que interessante, quem é que tinha armado todo esse momento glorioso para Mardoqueu? Quem vestiria isso tudo? Quem que será? Quem que foi? Será, hein? Né? Seria o melhor amigo? Será que o melhor amigo de Mardoqueu, será que Esther teria tido essa ideia, pastor? Pois é. De receber tamanha honra? O próprio inimigo é o que arquitetou esse momento de glória do seu oponente, veja, do seu, vamos dizer, adversário, né? Então veja, que o teu inimigo, Deus usa o teu inimigo para te abençoar.
E foi justamente o que aconteceu, né? Olha aqui, ao invés de Mardoqueu ser humilhado, porque não se prostrava perante Amã é que teve que honrar ao próprio Mardoqueu. Então se inverteu. Olha só que interessante. Tudo isso porque mostra que a fidelidade que você tem diante do Senhor. Então as coisas, pastor, parece que Deus, né, esse tópico aqui, 3, fala bastante isso. Deus não esquece do bem que você pratica. Fica claro aqui o seguinte: se você pratica o bem para alguém, não fica esquecido diante do Senhor. Então, um bem que ele fez lá atrás, chegou o momento certo e Deus exaltou ele. Então, o bem que você pratica, irmão, para outra pessoa, não fica para trás. No momento certo, Deus vai te honrar e você vai ser retribuído por Deus. Não significa que nós devemos estar falando, né, comunicando, porque você vai receber o galardão da boca das pessoas, e não é isso que você quer receber de Deus. Então, quando fazer o bem para alguém, espera que Deus te recompense, não espere do homem essa recompensa. Pode passar o tempo que for, às vezes passa o tempo, mas será que vai acontecer? Eu fiz isso, eu fiz aquilo lá atrás, mas Deus vai trazer o momento certo, no momento certo Ele vai trazer a bênção. Uma outra história clássica, pastor, um clássico da palavra do Senhor, de alguém que aguardou o seu momento e colheu o fruto disso, é José. Sim. Que é mais um outro exemplo, mais vivo do que esse, José do Egito. A Bíblia, se a gente for ver, a Bíblia diz que ele tinha ali, mais ou menos, ele estava com 16 anos quando ele foi vendido. Já tinha recebido a promessa, já estava ali, né, já tinha a promessa e tudo, mas aconteceu toda aquela situação de ódio. Uma hora ele era muito amado, e depois, em outro momento, ele é o mais odiado, e aí ele passou por toda aquela situação. Então ele recebeu ali aquele reconhecimento e trabalhou ali como governador do Egito aos 30 anos. Então quantos anos, pastor, se passaram? Olha, e aí dentro desses anos, ele lá dentro praticou, no seu tempo de prisão, que ele teve aí preso aí uns 3 anos, né, foi os últimos 3 anos ali do cativeiro ali que ele esteve preso, revelou um sonho, mas essa pessoa não lembrou dele naquele momento que ele havia falado. Sabe por quê? Porque essa pessoa só se lembraria no momento certo. Deus traz a bênção para nós no momento certo. Então, no momento oportuno, aí sim, aquele copeiro se lembrou do sonho, no momento em que Faraó precisava muito que alguém revelasse o sonho dele, e aí José aparece em cena para revelar isso. Então, Deus tem o momento certo para te abençoar. Não é atrasado, Ele não chega atrasado, Ele não chega depois, Ele chega no momento, e pode ter certeza, Ele vai usar até seu inimigo, se for o caso, para abençoar a sua vida. Ricardo, a Bíblia é linda, né? Ela faz com que a gente comece a navegar aqui e veja o quanto Deus trabalha, né? Quanto tempo estamos dispostos a esperar a bênção do Senhor? É verdade. Depois que José revela o sonho do padeiro e do copeiro, um morre e o outro vai para a sala do rei, servir ao rei. Passou 2 anos. 2 anos ele continuou talvez se fosse eu e você, estaríamos dizendo: olha, Deus se esqueceu de nós. Verdade. Porque o padeiro, o copeiro era para se lembrar de nós, não se lembrou, obviamente Deus não permite se lembrar, mas 2 anos passaram. Outra história linda da Bíblia Sagrada é a história de Ana. Ana passou 25 anos da sua vida orando, pedindo a Deus um filho, para que Deus abrisse a sua madre. Mas Deus ouviu a sua oração. Então, vale a pena continuar confiando no Senhor, passe o tempo que passar. E vale lembrar também, Ricardo, irmãos que estão nos assistindo, que tem muitas coisas que Deus prometeu, que os nossos filhos aqui desfrutarão. Nós oraremos por eles, abençoaremos eles, mostraremos o caminho aos nossos filhos, mas eles é que desfrutarão de muitas das promessas que Deus fez à nossa vida, porque a promessa diz a nosso respeito e aos nossos filhos, a nossa posteridade. Verdade. E às vezes tem coisas que é para os nossos filhos, para a nossa posteridade, e queremos para hoje. O Alex, ele colocou aqui no comentário aqui, sobre o fato de Deus ter honrado Jó. Justamente na parte final, ele passou por tudo o que passou, Deus honrou. E o capítulo 42 traz a mudança de história da vida de Jó, quando Deus deu a ele tudo em dobro. 3.3, Deus é poderoso para desfazer as ciladas.
Deus é poderoso para desfazer as ciladas. Quantas ciladas nos sobrevêm? Quantas ciladas no nosso caminho, no nosso cotidiano? Só que nós não servimos a um Deus que está estático. Nós não servimos um Deus que fica sobre um altar. Nós servimos um Deus que está no seu alto e sublime trono. Um Deus que ele tem 3 atributos que o diabo gostaria de ter e não tem. 3 atributos principais de Deus, que é onisciência, onipotência e onipresença. O diabo gostaria de ter isto, não tem, jamais terá, mas o nosso Deus é poderoso. Então qualquer cilada que alguém armar contra você, contra a tua casa, no teu trabalho, seja onde for, aliás, quer saber como é que Deus abençoa? Leia Deuteronômio capítulo 28, dos versos 1 a 15, e você vai ver que Deus vai te honrar onde você está. O grande problema é que tem muitas pessoas, Ricardo, que elas ficam correndo atrás da bênção. Às vezes, não que Deus é onisciente, acabei de citar, não que Deus não saiba disso, mas digamos, hoje é o nosso culto, e hoje era o dia de Deus abençoar o Ricardo, mas o Ricardo também assim, hoje eu vou na igreja do fulano de tal, porque hoje vai ter um negócio diferente lá. Perdeu a bênção, ou postergou a bênção. Fique no lugar onde está. A Bíblia é clara em trazer estas informações. Então, Deus é poderoso para desfazer as ciladas. A Bíblia diz: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Voltando um pouquinho aqui no tópico de 3.1, aqui o comentarista traz que o orgulho nos faz pensar que somos melhores do que os outros. Este é o grande problema de muitos seres humanos, deixar a soberba ganhar proporção. E aí a soberba ganha proporção, aí ele não tem paciência para ouvir o Ricardo falar 1 hora, não tem paciência para ouvir o pastor Adilson para falar 30, 40 minutos. Veja, tanto o pastor Adilson, quanto os pastores que estão online aqui participando conosco, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, também louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Às vezes, Ricardo, prega 1 hora, e de 1 hora que ele pregou, ele está pregando para uma plateia de, no mínimo, 40 pessoas, e esta palavra Deus está atingindo cada coração. Mas às vezes as pessoas, e eu já ouvi expressão aqui de pessoas que, dizendo há muito tempo atrás, nem aqui no contexto está, dizendo que não participava da escola dominical porque a escola não contribuía nada para ele. Por que não vinha contribuir para a escola dominical? Porque ele é cheio de soberba, é orgulhoso, é altivo. Como é que não contribui? É a palavra de Deus que está sendo exposta. Se nós participarmos de uma aula, hoje nós estamos mais online, e alguns lugares presencial, mas em 1 hora de aula, Ricardo, se lermos só a Bíblia Sagrada, ou ficarmos só nos versículos bíblicos, sem nenhum comentário, o quanto Deus vai falar conosco, mas a soberba toma conta do homem. Então, a Bíblia diz para nós tomarmos cuidado com isso daí, porque para que não saiam coisas árduas da vossa boca, tome cuidado na hora de tomar decisões. Não tome decisões no calor das emoções. Às vezes as pessoas recebem uma situação e elas já saem desfilando ou destilando as suas palavras. Depois, quando ela vai ver, não era nada daquilo. A interpretação precipitada destrói amizades, destrói famílias, destrói um contexto de uma igreja. Então tome cuidado. Estes são os conselhos. Amã foi tão arrogante que mandou construir uma forca de 50 côvados de altura, tramando matar Mardoqueu, mas sendo ele mesmo condenado à morte. Deus muda o curso da história. Deus é Senhor da história. Basta ficarmos e permanecermos fiéis a Ele. A nossa fidelidade a Deus levará com que Deus nos honre diante dos nossos inimigos. E exposto aqui pelo Ricardo, quando Amã teve que sair publicamente honrando a Mardoqueu. E aí, eu fico imaginando, Ricardo, e quero concluir aqui o tópico 3.3, eu fico imaginando, como ficou a situação de Amã, passando perto daquela forca, 22 metros de altura, passando lá e olhando para ela. Era aqui que eu penduraria ele, mas agora eu estou tendo que honrá-lo diante do povo. Qual será que foi a reação dele? E ainda pior, né? Depois que ele honrou a Mardoqueu, vem o rei
e manda enforcá-lo. Disse Jesus a Pedro: o que eu faço agora não compreendes tu, depois você vai compreender. Deus permitiu todo um cenário. E esse cenário, alguém pode estar se perguntando: por que essa história toda? Por que ao invés de permitir isto tudo na vida de Mardoqueu, de Esther, veja que para Esther entrar em cena, teve que ser tirada a rainha Vasti. Em meio a isso tudo, por que isso? Porque Deus quis deixar registrado na história, em um livro que não menciona o seu nome, deixar registrado na história, que o nosso Deus, Ele trabalha à sua maneira, e que, assim como eles enfrentaram adversidades, nós enfrentaremos, talvez não na mesma proporção, mas que o Deus que livrara Mardoqueu, que livrara da forca, livrar o povo judeu, é o Deus que está nos livrando diariamente. Ricardo, a gente vê aqui, né, pastor, que a afronta vai sofrer de qualquer maneira. Não tem jeito. Agora, a forma como você lidar com isso é que é a diferença. Exatamente. Eu já vi, pastor, quando tantas pessoas, às vezes, testemunhar ou falar, né, irmão, ore por mim, eu estou sendo perseguido no trabalho, eu estou sendo perseguido pelo meu vizinho, eu estou sendo perseguido. Mas aí, você pergunta, tá, você está fazendo o que, irmão, em relação a isso? Né? E você vê que às vezes a resposta daquela pessoa não é a resposta mais adequada. Vê, tipo, passa numa esquina, dobra, vira, passa pelo outro lado, declara que não suporta ver aquela pessoa, e não é a marca de Cristo, não é o que o Senhor quer. E a gente aprende aqui, quando você tem confiança, você vê que não é dessa forma que você deve se portar, né? Me permita aqui, desculpa te cortar, como é que vai ser no céu? Se elas não conseguem andar juntas aqui, lá no céu vai ter que andar junto, ou alguém vai ter que ficar do lado de fora, como é que vai ser? Explica isso, hein? Imagina, não vai dar para, vai ficar um profetizando forca para o outro, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, né? A forca foi feita para o inimigo, mas inimigo de quem? Né? E aí vai ficar complicado. Mas é o que a gente aprende aqui, Deus usa até seu inimigo para te abençoar. Então, está sendo perseguido, tem alguma afronta, perceba que isso é potestade, você tem que buscar no Senhor, em oração, não está nas pessoas, não é na carne, não é contra o espírito, mas é contra as hostes espirituais. Então a gente tem que se revestir da palavra do Senhor e tratar tudo de forma espiritual, né? Conclusão, a conclusão diz assim, pastor: aprendemos nesta lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. A história de Mardoqueu conta que ele fez de sua vida uma entrega pessoal ao Senhor, e por isso foi honrado. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos, né? Então é lindo isso aqui, né? É interessante aprender acerca disso, né? Nenhuma arma está preparada, nenhuma arma preparada. Sabe por quê? Seja qual for a armadilha que armaram contra ti, se for da vontade do Senhor e você está firmado na presença do Senhor, aquela armadilha será seu trampolim de bênção, será seu trampolim de bênção para colher da parte do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Amém, pastor? Amém. Deus abençoe, Ricardo. Prazer muito grande estar com você aqui. Amém, pastor. Alegria muito grande. Prazer é todo meu, né? Foi uma alegria muito grande estar aqui juntamente com os irmãos, né? E é muito bom estar compartilhando e contribuindo com a palavra do Senhor, aprendendo, porque eu estou aqui aprendendo. Eu não aí que eu acho que mora a diferença das pessoas que eu vou lá frequentar esse trimestre hoje para falar do livro de Esther, para falar, né, só alguns capítulos. Quem não conhece a história de Esther? Tá, uma coisa é você conhecer a história de Esther e outra coisa é você colher lições dela. Como isso influencia na sua vida? O que você tira daquilo para aprender para você? Então, se a gente for esmiuçar o texto e aí usar, o Espírito Santo te ajuda a compreender e a entender. Então, às vezes você lê por ler, passa
e não extrai nada espiritualmente, nenhuma lição para a sua vida. Mas aí vem uma lição dessa, onde você pega e a cada domingo você percebe coisas que você já tinha lido, que já era do seu conhecimento, mas que você não tinha extraído, não tinha transportado aquilo para uma situação real da sua vida. E eu estou dizendo isso aqui, pastor, porque eu já vi muitas pessoas falar de perseguição em trabalho. Já ouvi muitas perseguição na vida, no dia a dia, por outras pessoas. E aqui, está aqui a lição. Como deve se comportar, presença do Senhor, planejamento, calma e inteira confiança na presença do Senhor. Eu estou rindo aqui, porque veja como Deus trabalha, veja só o agir de Deus. Deus abençoe uma vez mais, Ricardo. O Ricardo trouxe aqui uma frase aqui, dentre a exposição toda espetacular, porque é a palavra de Deus, mas o Ricardo trouxe aqui um comentário muito interessante que devemos nos ater. Nós não estamos aqui única e exclusivamente por causa do livro de Esther. Sim, por causa dele, mas para extrairmos lições. Sim. Aprendermos. Extrairmos lições e aplicar ao nosso cotidiano. Veja como tudo valeu a pena, e aí nós fechamos com chave de ouro essa aula aqui. Extrair lições. Talvez você não compreenda a história de Esther, o livro de Esther, mas você vai extrair lições. Eu quero deixar aqui, já encerrando, uma vez mais, muito obrigado pela presença do Ricardo, sua família, sua saúde, Deus te abençoe. Mas eu quero aqui uma palavra que o pastor Edson colocou aqui, fechando a nossa aula. O verdadeiro crente jamais terá rejeição por um irmão, pois isso quebra o segundo grande mandamento, amar o próximo como a si mesmo. E quem quebra o segundo mandamento, já quebrou o primeiro. E aí, o versículo 17 do capítulo 54 do livro do profeta Isaías, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim. Palavras do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram conosco da nossa aula, do nosso Palavra em Foco. Deus abençoe a todos os irmãos que me parabenizaram aqui pelo meu aniversário, obrigado. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês na mesma proporção, ou em proporção muito maior do que vocês têm desejado para mim aqui. Grande abraço a vocês. Amanhã estaremos aqui no nosso culto de louvor e adoração a Deus, culto de restauração espiritual, e a semana segue com os trabalhos, tanto aqui na igreja sede, quanto nas congregações. Que Deus os abençoe. É na quarta, né? Obrigado, Ricardo. Hoje não é terça. Eu ainda estou na terça-feira. Olha só, o Ricardo lembrou bem, hoje é segunda. Na verdade, o culto aqui é na quarta-feira. Obrigado, Ricardo. Quarta-feira nós estaremos no nosso culto aqui de louvor e adoração a Deus. E que Deus abençoe a semana de vocês, a vida de vocês. Compartilhe e deixe aí os seus comentários no nosso Palavra em Foco. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por mais esta nobre oportunidade em sua presença. Eterno Deus, soberano Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua infinita bondade, te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem sido nas nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja sempre presente na vida dos teus filhos, ó Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Quero te louvar por este momento de podermos expor esta aula, Senhor, daqueles que estão nos assistindo, Senhor, também aprendendo com ela, porque para compartilhar nós estudamos. Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos que participaram desta aula. Te louvo pela participação do irmão Ricardo, do nosso companheiro, Senhor, trazendo também a sua contribuição para a vida dos irmãos que estão participando deste programa da Palavra em Foco. Pai, leva-nos em paz, proteja-nos, guarda-nos, livre de todo perigo, de todo mal, traga saúde aos teus filhos, continua conosco, hoje e sempre. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.